uma edição do Drawing Noise, neste caso para falar de um projeto que reúne várias bandas em torno de um evento de 15 anos do Indigente. Comigo aqui eu tenho o Nuno Calado, responsável pelo programa na Antena 3. Já irresponsável. Fazendo uma ligeira viagem no tempo, mais concretamente até 2012, na altura do álbum. Ainda te lembras do que é que levou a fazer este projeto? O que achaste que 15 anos era importante para isto? Olha, eu sim, achei que estava na altura de fazer qualquer coisa, porque acho que de tempos a tempos é importante fazer qualquer coisa para nos lembrarmos, não só a nós, mas também a outras pessoas que existimos, não é? Okay. E às vezes é bom marcarmos. Acho eu, não? Principalmente assim, se calhar em televisão não é tão necessário, não é? Mas em rádio, pelo menos na época, eu achei que era importante. Tinha feito um disco dos 5 anos, do Indigente, que na altura, por convite do António Sérgio, que estava a trabalhar na música alternativa, e tinham-lhe proposto fazer 2 compilações, uma pela música alternativa, outra por outra editora, e ele, sendo a pessoa generosa que era, pensou que faria ele a do passado, e convidou-me a mim para fazer uma que fosse do presente, e aí saiu o primeiro disco do Indigente, e portanto 10 anos depois eu achei que se calhar estava na altura, até porque nunca sabes qual é que é o último programa que vais fazer, não é? Sim, exatamente. As grelhas mudam, etc. Hoje em dia parece-me que a Antena 3, isto também tem muito a ver com os tempos que se viviam na rádio em Portugal. Hoje parece-me que a Antena 3 é uma rádio muito mais estável do que era na época, e na altura pareceu-me ser uma altura certa para fazer mais um disco, tal como uns anos mais tarde fazer o Indigente Live, não é? Isto tem a ver com o primeiro disco que saiu em CD, estávamos na época do CD em toda a força. Aqui foram feitos 100 CDs só para o dia do lançamento, mas a ideia era até ser a edição apenas e só de vinil, porque há uma altura que o CD já não vende. E procuras fazer um objeto de culto, por isso é que também o vinil é azul. Sim, pronto, e a ideia foi por aí, ter um objeto de coleção. Exato. Pronto. Agora, como já não há discos, nenhum os vendem, faz só coisa ao vivo. Ainda acho que os vinis ainda se vão manter, tiveram aqui um retorno e se calhar ainda se vão manter por alguns tempos. Estas bandas que estão aqui, estas 20 e tal bandas, foi fácil escolher? Sim, foi muito fácil escolher. Na altura eram coisas que faziam muito sentido para o Indigente. As portuguesas e as estrangeiras, então também não são assim tantas as estrangeiras, mas sim, agora por acaso estava aqui a olhar e há aqui bandas que eu já não me lembrava que estavam aqui, sim. Portanto, estas bandas, a maior parte delas estão no ativo, continuam a fazer concertos, discos, outras foram projetos que entretanto não vingaram depois deste disco. Sim, outras não vingaram, sim. Olha, os Ex-Wife estão aí, não é? As Anarchics também, os Norton também. Os Crisis era uma banda aqui do Porto que eu gostava bastante na época, mas que tiveram a duração que tiveram. Entretanto acabaram, não é? Os Dr. Frankenstein estão ainda, os Asimov também estão ainda, os Tijuana Bibles ficaram pelo caminho, o Noiserve está aí, Ninja Core na altura, que era uma banda assim mais ligada ao drum and bass, acho que continuam no ativo. Os Fart Simpson Band, não, mas o Joca tem um nome incrível. Mas o Joca toca com o Frankie Chaves, não é? E agora estava a tentar lembrar-me da banda que eles têm juntos também. Estou-me a esquecer, mas não te lembras dele, muito menos. Pronto.
Os Rain Dogs aqui já não eram propriamente uma banda viva. Sim, eles regressam com este tema. Com esse tema, mas foi assim um. Mas são os únicos repetentes. Foi o cisne, não é? São os únicos repetentes entre o primeiro, o volume 1 e esse. Certo. E na altura fez sentido porque lá está, eles estavam a tentar um regresso e sendo eles os autores da entrada do programa, para mim fazia sentido. Os Mão Morta têm uma versão diferente do Irmão da Solidão que sai mais tarde no disco, cerca de um ano ou dois depois. E eles nesta fase estavam a tentar fazer uma coisa diferente daquilo que acabaram por fazer no disco. E depois tem tipo The Ones, que é um projeto, era uma banda de Seattle, pré-grunge. Portanto, era uma banda que nunca tinha sido editada na época, de dois amigos meus de Seattle, um Terry Lee Hale, que é um cantautor, e no baixo tinha o Jack Endino, que é o gajo que produz os Nirvana, o Soundgarden, essa gente toda. Também está presente no primeiro disco. O Jack, sim. É daqueles amigos que eu gosto de ter perto. Portanto, é um coração incrível. Pronto, depois tem o Fast Eddie Nelson continua, né? Os Phantom Vision continuam. Claro que já passaram muitos anos, não é? Mas achas que algumas destas bandas viram neste momento uma oportunidade de lançamento de carreira, ou por menos ser acessíveis, ou ter mais visibilidade a mais gente? Alguém daqui, a partir daqui, nunca foi a mesma banda? Tens essa ideia ou essa sensação? Sim, eu acho que a banda que está aí, que eu acho que a partir daí não foi mais a mesma banda, por acaso é um artista a solo, que é precisamente o Fast Eddie. Acho que foi aí que nós nos conhecemos, pessoalmente. Porque, aliás, até o disco que saíram eu não conhecia pessoalmente. Isto aqui reúne bandas de várias gerações, se assim se pode dizer. Por exemplo, Mão Morta, mais como um projeto, um percurso maior. São os mais velhinhos aí. Mais velhinhos, não queria usar essa palavra, mas sabe. E os Asimov, por exemplo, que eram emergentes na altura, e que fizeram a festa aqui no Armazém do Chá, a festa do Indigente dos 15 anos. Isto é um objetivo teu, a música ser intemporal, ou só passar as novidades e esquecer o que foi feito para trás? Não, é música ser intemporal, apesar do programa ter vivido sempre muito mais da novidade do que de fazer grandes retrospectivas, não é? Mas, claro que há coisas que são incontornáveis, às vezes tens que voltar atrás, e é bom, acho eu, que é sempre bom a gente conhecer o passado para perceber o presente e pesquisar pistas no futuro, não é? E portanto, eu acho que está tudo interligado, não é? Às vezes descobres coisas de há 30, 40 anos atrás que são tão atuais como aquelas que estão a ser feitas agora e que tu achas que são absolutamente frescas. Às vezes acontece-me tipo o melhor disco daquele ano ser um disco que tem 30 anos. Porque só o descobri naquele ano, não é? Exatamente, é surpreendente. Há pouco falaste no disco O Indigente Volume 1, penso que é este CD que tu referes. É esse. Tu disseste que isto é de 2000 e... Era o quinto ano do Indigente? E esse foi o quinto ano do Indigente, sim. Eu achei estranho, porque aqui dizia música alternativa, que era o nome do teu programa anterior, e pensei que fosse quando o Indigente começou. Não, a música alternativa era editora, uma editora... Mas era o nome de um programa que tiveste anterior? Sim e não, isto é... chamava-se música alternativa porque era o tipo de música que estava lá dentro e não por ter um nome mais que designasse o programa, percebes? Pelo menos para mim foi visto dessa forma. Na altura eu não sabia que nome é que havia de dar e alguém disse, fica música alternativa, pronto, e ficou, não é? E isso durou 2, 3 anos, já não me recordo bem. E quando passou a Diário, aí sim passou a chamar-se Indigente. Pronto, e acho que quando começou era menos alternativo do que é hoje. Também a postura da rádio, podemos dizer que em 94 ou 95 ou 98 a Antena 3
era uma rádio mais à direita do que é hoje. Estás a ver? E quando digo isto, falo em termos de. Quando digo direita ou esquerda. Em termos ideológicos mesmo? Não, falo em direita. Não. Falo em termos musicais, digamos assim, não é? Era uma rádio muito mais mainstream do que é hoje. Ok. Estás a ver? E o Indigente, e a partir do momento que existe também o Indigente e passa a ser diário, fazia mais sentido estar sempre um bocadinho à esquerda da playlist. Mas então esse mainstream que falas, achas que está aqui neste primeiro disco? Eu vejo aqui Ben Harper, mesmo Tom Waits, que é uma música alternativa, mas é uma música com uma dimensão muito grande. Certo. Placebo, The Walkabout, são bandas que no álbum de 15 anos não temos ninguém com esta dimensão. Isto aconteceu, estes nomes acontecem também muito por uma razão, porque na altura era fácil ter esses artistas na rádio. E isso foram sessões que foram gravadas para a rádio. E portanto que eu, tendo essas gravações, foram enviadas para as editoras e para os managers das bandas e eles autorizaram que essas gravações fossem publicadas. Portanto era uma forma de, por um lado tinhas bandas que passavam no programa e que fazia algum sentido estarem aí, por outro lado eram gravações únicas que assim, dessa forma e foram editadas, não é? Tipo, pronto, e... Mas neste disco aparece o António Sérgio acreditado como consultor. Certo, era exatamente isso que eu te estava a dizer, porque o António Sérgio nessa altura trabalhava para a música alternativa, editora. Ok. Pronto. É daí então. E foi ele que me dirigiu o convite. Eu escolhi os temas, escolhi as bandas, escolhi isso tudo e depois foi ele que tratou dos licenciamentos, foi ele que andou a chatear as outras editoras para licenciar os temas, essas coisas todas. E lembro-me que, por exemplo, o Tom Waits aparece aí, por um lado porque eu e acho que muita gente adora o Tom Waits, sim, mas por outro lado porque também na altura a música alternativa era a distribuidora de Antai em Portugal. Ok. E aqui o Álvaro Costa também tem um texto introdutório ao projeto. Portanto, aqui foste bem apadrinhado por este disco. Foi Sim, porque o Álvaro teve uma importância grande na passagem do Indigente de semanal, ou do programa chamado Música Alternativa, para passar a ser diário e passar a chamar-se Indigente, porque acho que ele sentia ali, ele fazia o drive-in, não é? E sentia ali falta de um companheiro de armas de alguma forma, não é? E por isso fizemos também tantas emissões em conjunto, que era aquilo que nós chamávamos o painel noturno, não é? Que de repente eu tinha um programa preparado para fazer e ele dizia assim: na Torre dos Clérigos, no Voeiro, não sei o quê, os Bauhaus vão voltar, não sei o quê, e de repente estamos a fazer um especial de 2 horas de Bauhaus, estás a ver? Tipo, com zero preparação. É onde acontecem as coisas mais interessantes. Mas foi uma altura muito excitante fazer rádio por essas coisas, e fizemos, sei lá, especiais do Jeff Buckley de 2 horas e não sei o quê, tipo, e às vezes o pessoal podia pensar que aquilo estava tudo muito pensado. E combinado, mas não. Às vezes era o Álvaro que me ligava 5 minutos antes e dizia assim: olha, e se a gente fizesse não sei o quê? Era mesmo a rádio em direto. Bora! Get in the van, motherfucker! Mas aqui neste álbum de vinil, que voltamos, que estamos a falar, aqui parece um projeto mais pessoal, já estás mais à vontade, já dominas mais, digamos, o sistema de edição para poder... Certo, é assim. E fiz com o pessoal da Raging Planet e da Glamorama, que é uma loja de discos em Lisboa, e que também ajudaram, não é? Com certeza. Aliás, o convite foi feito por eles e depois eu disse: ok, isso faz sentido. E acabaram por ser 2 discos, só porque às vezes é difícil escolher. Tá. Nessas, tipo, sabes, convidas
lanças assim meia dúzia de convites para cima da mesa e de repente toda a gente aceita e tu assim, holy shit, disco duplo. Foi isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso que aconteceu, sim. Em relação ao ilustrador, o Henrique Valadas, tu conhecias o trabalho dele, como é que chegaste? Não conheci o Henrique. Na altura, o que eu fiz foi, como também não tinha dinheiro para pagar ninguém para fazer uma capa, fizemos um concurso no programa para que o pessoal mandasse propostas e até ao last minute estava uma pessoa para ganhar e no último minuto foi ultrapassado em cima da foi ultrapassado em cima da meta. Sim, era o Pedro, aqui, o meu amigo que nos está a ceder aqui o espaço para nós conversarmos, que é um ilustrador incrível e que eu adoro, que também não conhecia. Chegou à final com o Henrique. Não, o Pedro, aliás, já estávamos a falar com o Pedro, acho que já tínhamos trocado uma ideia ou outra com o Pedro, e de repente, no último dia, o Henrique manda e esse lutador, não é? Que eu depois acabei por tatuar também, teve assim um impacto brutal e eu assim, fogo. E agora como é que eu vou fazer, porque, pronto. E foi ali um dilema em casa durante 2 ou 3 dias, até assim, mas este lutador é que me está a dar cabo da cabeça, estás a ver? Não é? Como levas com uma bigorna na cabeça, de repente, não, tem que ser isto. Estás a ver? Na investigação. E pronto. Certo. Na investigação que fiz sobre este ilustrador, que conheci só neste disco, ele diz que o teu convite foi tipo uma grande banda sonora para a vida. É uma frase muito bonita, aquilo que está escrito no portfólio dele. Tu achas que o teu programa é uma banda sonora para a vida de muita gente? Nesta fase, que já tem tantos anos? Quer dizer, eu dizia que sim, parece que é verdade. Parece-me que posso estar assim, coisa grande a cagão. Mas por outro lado, fico muito agradecido quando as pessoas vêm e dizem assim, aprendi a ouvir música contigo, tenho ainda programas gravados em cassete, e isso de repente faz-me lembrar, tipo assim, espera aí, isso era o que eu fazia com o António Sérgio antes de o conhecer, estás a ver? O que por um lado é super gratificante, não é? Porque as pessoas, reconhecem o teu trabalho, não é? Apenas e só isso, reconhecem o trabalho. Por outro lado, como diria o Mark Lanigan, that makes you very old. É verdade. Isto, se calhar a sensação que tu tiveste quando viste o trabalho foi a que eu tive. De facto, a personagem parece que é apanhada, desprevenida, tem assim um ar um bocado ameaçador, mas cómico ao mesmo tempo, e também está a olhar para nós, nós estamos a ver, ele está a olhar para nós. Eu depois vi, ele tem esboços no tal site, que parece feito logo à primeira, assim com tinta preta e com pincel, e depois terá digitalizado isto e feito o trabalho com a cor digital. Isso, you tell me, não é? Pois, esta é a parte, sabes mais do que eu. Esta é a parte que me compete, digamos assim, mas de qualquer das formas, tu sabes quem é esta personagem, qual é a origem desta personagem? Eu sei qual é, sim. Que é a personagem que está... É a personagem que vem do disco anterior, precisamente. Exatamente. Que é... portanto, isto é uma família disfuncional, não é? Que é este miúdo que está aqui, sim. Portanto, tinha crescido. E 10 anos depois já era lutador como o pai e tal, pronto. Essa narrativa também achei muito interessante, porque ele vai beber a inspiração da ilustração do Rui Ricardo, portanto, respeita, digamos, quem fez a obra anterior, cria um conceito de tempo na personagem. E dá-lhe caráter, eu achei isso muito, muito, muito interessante. E agora percebes porque é que eu de repente antecipo last minute, é isto, estás a ver? É isto, pronto. E foi giro porque, pronto, acho que a capa é muito boa, por um lado, e por outro lado ganha um amigo que é o Pedro, que é um ilustrador incrível também. Já levantaste aí um bocado a ponta de vão, que era a minha pergunta final, não é a pergunta de $1 milhão, mas quase, que é, ao ano o Indigente faz 25 anos. 25 anos e eu gostaria... E então, o que é que eu gostaria... Na cabeça está uma série de coisas que eu não sei se vai ser possível ou não.
Era muito fixe ter um patrocínio, não é? Para que se calhar conseguisse Ganhasse outra dimensão. sim, conseguisse fazer isto com a dimensão que se pretende. Estas coisas convém ser pensadas e preparadas com alguma antecedência. Para o ano, sim, e se calhar gostava de ter a primeira banda estrangeira ao vivo. Já temos umas conversas feitas. Também essa banda a interagir com músicos portugueses, que também já sei quais são. Pronto, mas vamos ver. Sim, gostava de fazer qualquer coisa. Gostei de saber que existem projetos aí na tua cabeça. Gostava de fazer, sim. Eu sempre imaginares o primeiro passo. Muito bem. Foi um momento com o Nuno Calado, a quem agradeço ter falado deste álbum espetacular. Este álbum está à venda ainda. Eu comprei o meu na Rastilho, este vinil, na Rastilho. Procurem por aí, provavelmente o vídeo vai ter alguns links sobre assuntos que falámos aqui também para melhor enquadramento. E veremos novos álbuns no futuro destas sessões, não com o Nuno Calado, mas com outros colaboradores, para um Drawing Noise, discos com riscos. Até à próxima. Discos com riscos, é bom. Riscos? Não, no vinil, mas cá fora.